Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um amigo querido de muitos anos, professor Silvio Costa. Está com saudade da sala de aula, Silvio? Sempre tenho saudade. Ensinava o quê? Química, né? Química. Eu adoro dar aula de química. Era bom professor ou era durão? Bom, veja, modesta parte, assim, eu ensinei em grandes escolas aqui, ensinei em Santa Maria, no União, no Colégio Especial, fundei a nossa escola, que é o Colégio Decisão, em 85, e, modesta parte, os alunos gostavam das nossas aulas. Agora vamos falar do político, né? Você tem uma carreira realmente brilhante, é um político burro, porque não estava em nenhuma lista, nem Odebrecht, nenhuma lista dessa coisa. Você não está em lista nenhuma, nem Lava Jato, nem nada. Como é que a política entrou na sua vida, senhor? Ô, João, deixa eu te falar. Desde a época da universidade, que eu já participava do movimento estudantil, do debate estudantil. Eu acho assim, sabe, João, a política, ela é lugar de homem de bem, mas que, infelizmente, tem muita gente ruim. Veja, na história da humanidade apareceu um cidadão chamado Bakunin. O Bakunin, ele era o ideólogo do anarquismo. Ele pregava uma sociedade sem regras, uma sociedade sem leis. Isso era anarquismo. Felizmente, o anarquismo, ele não prosperou em nenhum país do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Que em todos os países do mundo existe a classe política. Ponto final. Então, qual é a solução para um país? É você votar em alguém e acompanhar o mandato daquela pessoa ao longo de 4 anos. Veja, João, quando uma moça, uma senhora vai numa loja comprar uma roupa, quando a gente vai comprar uma roupa, às vezes, João, fica até com pena do vendedor, que a gente escolhe muito para escolher uma camisa. E de sapato vem não sei quantas caixas. Pois é, exatamente, a gente escolhe muito. Essa mesma capacidade de escolha, João, a gente tinha que ter na eleição. Uma coisa importante que inventaram agora, João, nas redes sociais, é um aplicativo chamado Detector de Corrupção, onde você bota o nome do político e você vai ver se o político tem processo, se está na Lava Jato. João, deixa eu te falar uma coisa. Por que que eu sou candidato a senador de Pernambuco? Porque eu faço política com lealdade, com coerência, com ética, porque, modesta parte, eu quero continuar tentando ajudar a construir um Brasil decente. É por isso que eu sou candidato a senador de Pernambuco, porque eu faço política com respeito às pessoas. Olha, João, por exemplo, dos principais concorrentes nossos, 3 deles votaram em Eduardo Cunha para presidente da Câmara. João Alberto, um político que vota em Eduardo Cunha para presidente é um cara que não se respeita. João, eu fazia oposição a Eduardo Cunha quando Eduardo Cunha tinha um apoio de 450 deputados. Eu dizia, bandido, você devia estar na cadeia. Então, eu tenho concorrentes meus que votaram em Eduardo Cunha. Então, no processo eleitoral, eles vão ter que explicar isso. Eu tenho concorrentes ao Senado, todos eles, João, foram citados na Lava Jato. Uns se explicaram, uns foram absolvidos, outro, né, vai ser julgado por Sérgio Moro, está na Lava Jato. Então, a eleição, na minha opinião, ela tem que ter um caráter pedagógico. Você tem que explicar para as pessoas o que cada um representa. Olha, João, eu votei contra o impeachment e eu lembro que no dia do impeachment eu disse lá, no futuro vocês vão se arrepender desse voto. Porque os caras deram o golpe, aí assumiu esse governo Michel Temer, um governo, meu irmão, que está tirando direito de trabalhador. Eu votei contra a reforma trabalhista, eu votei a favor do trabalhador. 3 dos meus concorrentes votaram a favor da reforma trabalhista, votaram contra o trabalhador. Você lembra, João, daquela mala de dinheiro que pegaram em São Paulo, do Rocha Loures? 500 mil. Meu amigo, por semana. O Brasil todo sabe, João, que aquele dinheiro era de Michel Temer. Pois dos principais concorrentes, 3 deles votaram para Michel Temer não ser julgado lá no Supremo, porque o Supremo pediu para investigar Michel e isso dependia da Câmara.
Então os caras tiveram o disparate de não deixar Michel ser investigado. Isso tem que ser explicado para a opinião pública. A reforma da Previdência, por exemplo, a gente peitou o governo Temer. Agora precisa de uma reforma da Previdência, precisa? Eu vou chegar lá, eu vou falar sobre isso, porque eu tenho responsabilidade pública, mas deixe-me só concluir em relação a esse governo Temer. Esse governo Temer, rapaz, de cada 10 ministros, 9 é citado na Operação Lava Jato. Veja, tirar a presidente Dilma, aquela Janaína Pascoal, junto com o Eduardo Cunha, fizeram aquela articulação por conta de uma pedalada fiscal. O Michel Temer já cometeu todo tipo de crime aí e os caras deixaram o Michel Temer lá. Então, eu acho isso muito incoerente. Você vê aqui em Pernambuco, o João Alberto, aqui em Pernambuco, eu nunca vi, João, sinceramente, eu vou dizer o nome, eu quero que você escute, ou um militante seu, eu nunca vi tanta incoerência entre Humberto Costa e Jarbas. Amigo velho, eu defendi a candidatura de Marília Reis. Quem levou Marília Reis para São Paulo apresentar a Lula foi Humberto. Aí chega no interesse, não sei qual interesse, menor, entendeu? Querendo se apropriar da popularidade de Lula, o governador de Pernambuco, junto com Humberto Costa, formam a chapa Humberto Costa e Jarbas. Amigo, Jarbas dizia que o PT só tinha bandido, era o que Jarbas dizia isso. E Humberto esculhambava Jarbas. Então agora eu estou dizendo que os dois têm razão. Porque eu acho, sabe, bicho, que na política você tem que se respeitar. Para você buscar o voto do eleitor, o diálogo, a primeira coisa é você se respeitar. Quando eu vejo aquela foto, Jarbas e Humberto, um pedindo voto para o outro, esses caras não se respeitam. Então não dá para fazer política assim. Então eu sou candidato a senador de Pernambuco porque eu tenho certeza absoluta que no Senado Federal, João, esse Senado, são 81 senadores, 70% está na Operação Lava Jato, velho. 70%. Isso é... O país precisa mudar. As pessoas, por favor, o senhor, a senhora, quando você for votar, você, jovem, quando for votar no dia 7, analise, não banalize o voto, não. E compreenda que você está votando pelos próximos 4 anos, pelos próximos 8 anos pelo país. Procure construir um Brasil decente, procure analisar o currículo dos políticos. Então, João, eu estou muito animado com essa nossa candidatura ao Senado, porque tenho encontrado nas ruas muita sinergia. Agora, a que você explica você já ter partido com 10% sem nenhuma estrutura? Você já me tomou um ponto, João. Eu parti com 11 no Datafolha e 10 no Ibope, sabe, João? Já estou roubando um ponto. Não rouba não, você não rouba. Você é homem íntegro, decente, você não... Você é um cara, uma referência do jornalismo de Pernambuco. Deixa eu te falar. Eu acho assim, sabe, João? Eu tenho muita consciência do tipo de eleitor que pode dialogar, abrir o diálogo com a gente. Veja, Pernambuco todo sabe que eu votei contra o impeachment, que eu não sou petista, eu sou lulista. E sou lulista por quê? Porque foi o presidente Lula, por exemplo, que colocou filho de pobre para estudar medicina. Foi o presidente Lula que tirou quase 40 milhões de brasileiros da linha de pobreza. Foi o presidente Lula que criou Pronatec, ProUni. Foi o presidente Lula que colocou cheiro de povo no orçamento da União. Eu sou lulista de carteirinha, sou admirador do presidente Lula. As pessoas sabem que eu faço oposição a Michel Temer. Eu sou vice-líder da oposição a Michel Temer. As pessoas sabem que eu sou ficha limpa. João, eu fico impressionado com a audiência da TV Câmara. A gente vai andando em todo canto de Pernambuco, as pessoas assistem a TV Câmara, as pessoas acompanham a nossa atuação. Então, eu acho, sabe, João, que modesta parte, o fato de eu fazer política com lealdade, com ética, com coerência, com ser ficha limpa. Eu nunca fui citado e jamais serei. Eu não fui citado em Operação Lava Jato. Eu não sou investigado pela Polícia Federal. Eu não vou ser julgado por juiz Sérgio Moro e jamais serei julgado por Sérgio Moro. Então, eu acho que talvez esse diálogo as pessoas comecem a refletir e eu quero pegar a grande audiência do seu programa para agradecer esses 11% dos pernambucanos que
já declararam na primeira pesquisa que pretende votar conosco para o Senado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Silvio Costa. Nós vamos continuar conversando com o Silvio Costa, que é candidato ao Senado. Silvio, por que trocar a Câmara pelo Senado? Olha, deixa eu te falar, eu fui vereador de Recife 3 mandatos, fui deputado estadual e estou no 3º mandato de deputado federal. Eu estou em Brasília há 11 anos, aliás, há 12 anos. Modéstia à parte, em 12 anos que eu estou em Brasília, eu apareci na lista do DIAP, aqueles 100 cabeças do Congresso, durante 11 anos. Eu acho que eu tenho condição, eu sinto-me preparado para fazer o debate no Senado Federal. Eu acho que eu consigo, se eu chegar ao Senado, modéstia à parte, dar um pouco de cara de povo ao Senado. João, eu sou filho de um trabalhador rural. Quando eu nasci, o meu pai cortava a cana. A questão do Senado parece que é aquela coisa de liturgia. Eu acho que o Senado brasileiro, ele precisa interagir mais com as pessoas, ele precisa, afinal de contas, ser uma casa que se respeite, uma casa que tenha responsabilidade pública. Quando você vê a qualidade da composição do atual Senado Federal e lembra que o Senado teve grandes nomes, você sabe que esse Senado precisa ser modificado. Então, eu estou colocando meu nome para o Senado porque, modéstia à parte, acho que posso contribuir com o meu Estado. Agora, a Câmara precisa mudar também, né, Silvio? Muito. A exemplo do Senado, tem um percentual grande da Câmara na Lava Jato. Mas tem. Lá tem 259 deputados com problema. Tem. Agora, João, o fato é o seguinte, né, João? Veja. Agora, ninguém chegou lá de paraquedas, foi tudo eleito. João, tudo foi votado, né? Então, o brasileiro não sabe votar. Não estou dizendo isso. Eu acho assim, o que é que eu defendo, João? Não tem o SPC, quando a pessoa vai lá, aí tem... Agora é Serasa. É Serasa, não tem a Serasa. Então, eu digo às pessoas que ela tem que fazer o SPV. O que é o SPV? É o Serviço de Proteção ao Voto. É você votar em alguém... Rapaz, o que é que esse cara representa? Qual é o histórico desse cara? Eu vou analisar a vida desse cara. João, quando você vai no médico, você não pesquisa com muitos amigos, rapaz, esse cara é bom, esse cara é ruim, já matou gente, como é. Quando você vai procurar um advogado, nem a mesma coisa. Então, é preciso que as pessoas parem de banalizar a política. Rapaz, quando eu vejo um louco de um Bolsonaro, o Bolsonaro é uma piada, João. Eu convivo com o Bolsonaro há 12 anos. Bolsonaro decorou algumas frases que parte dessa sociedade gosta de ouvir, tipo, bandido bom é bandido morto, eu vou armar todo mundo. Decorou, esse cara está com 15% a 20%. Esse cara pode chegar no segundo turno. Então, veja que a política, as pessoas precisam, na verdade, valorizar a política e não banalizar a política. Nada é feito na vida da gente sem a política, né, senhor? Pois é, João, é aquela velha frase, né? Do preço do feijão até o preço de uma nave espacial, isso depende de uma decisão política, né? Todas as categorias têm que entender que a Câmara Federal, ela é uma fábrica de leis. O Senado é uma casa revisora. As leis que são elaboradas lá na Câmara, elas passam pelo Senado. Quando você olha para Brasília, vê aquela foto, tem uma concha para cima e tem uma concha para baixo. A concha para cima é da Câmara, é porque a Câmara representa as pessoas. A concha do Senado é para baixo porque o Senado representa os estados. Por exemplo, dívida dos estados. Isso é discutido no Senado. Existe uma grande irresponsabilidade fiscal por parte da maioria dos governadores no Brasil. Veja, o governo de Pernambuco, por exemplo, ele aumentou muito a sua dívida fiscal. Porque na lei da responsabilidade fiscal, um estado pode ficar endividado até 200% da sua receita corrente líquida. Já tem estado batendo nesse ponto. Então, isso será discutido no Senado Federal. Eu acho que esse critério, por exemplo, de mudança de ministro do Supremo, a gente tem que rediscutir isso no Brasil.
não pode ser mais indicação política disso. Como é que funciona no Supremo, nos tribunais de contas, tudo que é lista no Ministério Público, a gente tem que acabar. Eu defendo que a corporação escolha de que forma? Pelo currículo e através do voto também. Porque todas as vezes que um político indica alguém, ele vai querer influenciar. O mundo está mudando, isso não pode mais continuar. Então tem muita coisa para a gente fazer lá no Senado Federal. Ô Silvio Costa, você está com uma fama de conquistador muito grande, está conquistando os prefeitos todos. Qual é o seu charme para conquistar? A maioria dos prefeitos, a maioria não, mas um grande número está ali apoiando. Como é que você conquistou os prefeitos? João, eu quero fazer justiça e agradecer a todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, suplentes e vereadores de Pernambuco. Nenhum deles me pediu R$1 do fundo partidário. Todos estão nos apoiando por conta da nossa atuação, né? Porque quando eles vão a Brasília, por exemplo, se eles querem falar comigo, não tem essa história de marcar audiência. Tem político por aí, João, que é tanta liturgia que para você falar com ele é com assessor A, B, C, D, E. Eu não tenho essa liturgia, João. Eu vou ser um senador igual a você, igual a eles, que efetivamente sabe que política não é profissão, política é representação. Então, os meus amigos prefeitos, ex-prefeitos, eles estão nos apoiando em função da nossa atuação. E isso eu quero, de público, mais uma vez, agradecendo a grande audiência do programa, agradecer essa demonstração de carinho, gentileza e esse crédito de confiança. Deixa eu te falar uma coisa. Pernambuco tem 189 municípios, dos quais, aliás, 184 municípios, dos quais 165 está no interior. Dos 165 municípios do interior, eu só não estou em 2, que é Manari e Inajá. Tomara que o prefeito ou ex-prefeito de Manari e Inajá, ou a oposição, eu só não estou lá. Nós estamos com 163 municípios, ou com o prefeito ou com a oposição. Que é importante. Mas muito importante, porque a política, João, a rigor, é um assunto local, ela acontece no município, o debate acontece no bar, na escola, na igreja, na rua, na pelada. E é evidente que esse debate é importante para que você dê ressonância à sua candidatura. Eu, no fundo, sabe, João, eu sou um municipalista. O Liberato Costa Júnior, grande vereador de Recife, foi um dos maiores municipalistas que eu conheci. Eu também sou municipalista. Eu defendo o município, porque as pessoas, elas não moram na União, elas não moram no Estado, elas moram no município. Onde é que você mora? Você mora em Recife. Então, moral da história, como eu sou um municipalista, os prefeitos sabem que se eu chegar no Senado Federal, se for o desejo majoritário do povo de Pernambuco, se for a vontade de Deus, eu estarei lá defendendo os 184 municípios de Pernambuco. Ô Silvio, você está usando as redes sociais? Ô João, o primeiro político do mundo que usou redes sociais foi Obama. Esse maluco desse Bolsonaro, ele usa a rede social com uma competência enorme. Ele se inspira em Donald Trump, né? Veja, eu acho... Não, na verdade é o seguinte, o Bolsonaro, quando chegou na Câmara, você lembra daquele Amaral Neto do Rio de Janeiro, que só falava em pena de morte e tal? O Bolsonaro também é do Rio. Então, quando ele chegou, tinha aquele espaço de Amaral Neto sobrando lá. Ele começou a defender aquelas teses, e quando surgiu o WhatsApp, surgiu a força das redes sociais, ele criou a chamada militância digital. O grande desafio da campanha hoje é você criar um militante digital. Eu acho que essa é a última campanha, João, que vai ter Santinho. Eu tenho usado muito o WhatsApp, muito as redes sociais, e eu tenho recebido, tenho interagido muito com as pessoas. João, eu estou dormindo 3 horas por dia, porque as pessoas mandam mensagem... Você está cheio de olheira, eu acho que é por isso. Eu acho que é a idade, Jorge André. Veja. 3 horas por dia? Sabe por quê? Porque, tipo, eu chego em casa meia-noite, 1h. Aí tem lá 2.000, 3.000 chamadas. E eu respondo pessoalmente, na medida do possível, a cada um das pessoas. Agora, João, eu acho assim, sabe? Eu acho que a política, nesse ano, ela vai provocar algumas surpresas.
Tinha uma história aqui em Pernambuco que era governador que elege senador. Você sabe disso, né? E isso é até verdade, né? Tipo, o Eduardo Campos estava muito forte, levou os 2 senadores, Arraes lá atrás. Mas a lógica da política esse ano tem tanta incoerência nesses palanques, porque, João, eu repito, Paulo Câmara, no impeachment, João, no impeachment, ele botou a bancada dele todinha para votar contra a presidente Dilma. João, eu tenho uma tese que está incomodando aí alguns concorrentes meus, mas é uma tese verdadeira. Eu disse que todo político, e disse e vou repetir aqui, todo político que votou a favor do impeachment tem responsabilidade com a prisão de Lula. Qual é a minha lógica? João, se Dilma não tivesse caído, Lula era ministro de Dilma, que ela já tinha convidado Lula. Se Lula era ministro, Lula não estaria preso. Portanto, quem votou a favor do impeachment tem, sim, responsabilidade com a prisão do ex-presidente Lula. Como o ex-presidente Lula tem 70% aqui em Pernambuco, eles ficam se esquivando. Muita gente hoje que votou a favor do impeachment, tem gente preso, tem gente com parente preso, e tem gente, a maioria, com vergonha do voto que deu. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Silvio Costa, candidato a senador. Vamos continuar conversando com o Silvio Costa, candidato a senador. Ô Silvio Costa, você está apoiando o Maurício Randes. Maurício Randes é o melhor nome para governar Pernambuco? Ô, João, deixa eu te falar. O Maurício Randes, ele teve o despreendimento de sair do conforto da sua vida, do conforto da sua profissão. Era vizinho de Donald Trump em Washington. Pois é. Junto à Casa Branca, morava junto à Casa Branca. Ele era secretário da OEA e ele atendeu a um convite do Avante, do PROS, do PDT, para fazer esse debate sobre o futuro de Pernambuco. Eu não tenho dúvida que Maurício Randes terá um crescimento nesses 30 dias enorme aqui na região metropolitana. Tem uma lógica em Pernambuco que diz assim, a campanha de governador vem do interior para a capital. A de Maurício, tenha certeza, ela irá da região metropolitana para o interior. O Maurício é um cara preparado, eu fui deputado federal com ele é muito sério, é um cara que efetivamente, se for governador de Pernambuco, fará uma gestão diferente. E quero até fazer justiça aqui, porque alguns adversários aí ficaram dizendo, não, Maurício Randes tem relações com o PSB, vai fazer o jogo do PSB. Isso é um desrespeito a Maurício Randes. Até porque se Maurício estivesse fazendo o jogo do PSB, jamais me colocaria como senador, um dos senadores dele. O Pernambuco inteiro sabe que eu faço oposição ao PSB. Maurício Randes está fazendo um bom debate e você vai ver o show que ele vai dar nos debates quando começar a sequência de debates das televisões. Eu tenho muita fé que ele tenha um crescimento e seria muito bom para Pernambuco se Maurício fosse para o segundo turno e Pernambuco tivesse Maurício como governador. Nós defendemos um Estado inclusivo, nós defendemos um Estado onde as pessoas tenham voz e vez. A candidatura de Maurício Randes representa esse novo Pernambuco que a gente definitivamente pretende construir. Ô Silvio, quais são os assuntos que você vai priorizar, os temas que você vai priorizar caso eleito senador, no Senado? Primeiro, a dívida pública. Porque é o seguinte, nós precisamos recuperar a capacidade de investimento dos estados. Você não consegue fazer política de inclusão social se o Estado não tiver capacidade de investimento. Segundo, nós temos que repactuar a federação. O que é que eu chamo de repactuar a federação? Ô, João, deixa eu te falar uma coisa. Essa reforma tributária, ela não vai sair nunca, porque cada governador olha para o seu umbigo. Então, você tem a questão do ICMS. O que é que eu vou propor para o ICMS? A gente fazer uma espécie de câmara de compensação. Você lembra que no sistema de transporte aqui urbano tinha a câmara de compensação? Então, eu vou propor uma espécie de câmara de compensação de ICMS, porque senão essa guerra fiscal ela vai existir sempre. Ou seja, tem gente que defende que o ICMS seja cobrado lá
onde foi vendido, tem gente na produção. Em suma, esse debate, eu acho que na reforma tributária, o ICMS é um grande assunto que tem que ser debatido. Sentar à mesa com os governadores e discutir. Então, eu vou priorizar o debate da dívida pública dos estados, repactuar, fazer um pacto federativo, discutir de forma limpa, clara, a situação fiscal de cada estado, que isso é função do Senado, porque o governador o que é que faz? Quando o estado está quebrado, vai na União e pede socorro. Você vê o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a função do Senado é dialogar de forma permanente a situação de cada estado da federação, dos 26 estados e do Distrito Federal. E, evidentemente, a gente tem que, lá no Senado, fazer o debate, porque o Senado fiscaliza os estados, fazer o debate como anda a educação dos estados, como anda a segurança pública nos estados. A gente precisa, João Alberto, de parar de remediar a segurança pública. Agora, diga aqui para o eleitor por que ele deve votar em Silvio Costa para senador. Olha, eu queria me dirigir ao senhor, à senhora, a você, jovem pernambucano. Eu votei contra a reforma trabalhista, então eu votei a favor do trabalhador. Eu sou oposição a Michel Temer. Eu votei contra o impeachment. Eu sou admirador das políticas de inclusão social do presidente Lula. Eu faço política com lealdade, coerência, ética e respeito às pessoas. E coragem. E coragem. Eu sou ficha limpa. Eu não sou investigado pela Polícia Federal, eu não sou citado na Lava Jato. Eu faço política com respeito a você. Política é lugar de homem de bem, que tem muita gente ruim. No próximo dia 7, analise o nosso nome. Vamos tentar continuar ajudando a criar um Senado diferente, um Brasil decente. Nós queremos agradecer a Silvio Costa e desejar sucesso nele na campanha. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4. Até lá.